Uma boa noite, meus amigos. Boa noite, companheiros de trilha, de espírita, de jornada espírita. Sejam muito bem-vindos. Regina Sanches, que sempre nos acompanha, seja muito bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. O nosso companheiro que vai dividir a noite conosco já está aqui. Eu vou convidá-lo. Acho que é assim que fez. Fábio Rombi, já mandei o convite para ele. Olá! Ah, Ixi, sumi da como, tela aqui. como vai? Ó, tá Tudo bem? tudo jóia. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Trilha, né? Eu acho que você já participou conosco no estudo agradabilíssimo dias atrás. E, Oi. e temos o grande prazer de estar com você, para quem não conhece, Dr. Fábio Rombi, defensor público, né? Se eu não me engano, e companheiro de ideal Isso, espírita, que não gosta que eu chame de doutor, é isso, né? com certeza. Isso me lembra os doutores da lei. Falei, não, que a gente vê no Evangelho. Fábio tá ótimo. Fábio tá ótimo, né? Eu vou tentar me acostumar, né? Que a gente ouve falar de você sempre como doutor, então, como não é um doutor da lei, mas trabalha com a É, lei também, né? Fábio, estamos aqui hoje, então, para a gente ouvir um pouquinho de você, ouvir também dos nossos companheiros que estiverem acompanhando, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, mas um pouquinho sobre como é que age o servidor de Cristo, né? Boa noite, é Cristine Interlanda, né? Como age o servidor de Cristo? E me veio algo para... Me veio uma lembrança de uma passagem na qual, lá na Palestina, na periferia do Império Romano, num lugarzinho bem simples, estava uma jovem que acabou recebendo uma visita ilustre de um mensageiro de Deus, né? Um anjo, que disse a ela: alegra-te, Deus me enviou aqui para que você faça parte dos desígnios dele para a humanidade. E Maria, que era essa jovem que iria receber Jesus, respondeu assim para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Então, a hora que eu estava dando uma pesquisada, eu falei assim, que exemplo dela, né? Mal soube qual, não, nem perguntou qual que era a de Deus para com ela, né? O que ele queria, que mensagem a do anjo, e ela simplesmente responde: eis aqui a serva do Senhor. Então, o que faz, o que é, Fábio? Como age um servidor do Cristo? essa questão é bastante interessante e o exemplo que você trouxe, muito enriquecedor. Eu até agregaria um outro que lembra muito esse seu, que é a história de Saulo, que depois passa a ser chamado Paulo, né? Isso. Ele era um ardoroso defensor do judaísmo, era um doutor da lei, alguém muito versado na lei mosaica, e perseguia os primeiros cristãos. E ele, inclusive, obtém cartas, autorizações do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, para se deslocar de Jerusalém até Damasco para efetuar prisão de um grupo cristão que estava instalado naquela cidade. Mas eis que as portas de Damasco, né, uma forte luz se apresenta, ele cai da montaria, assustado, evidentemente, indaga do que se trata, quem é, né, ele não consegue, porque a intensidade da luz é muito grande, ele Isso. percebe que existe alguém diante dele, mas Mas não não consegue identifica. identificar, né? Aí ele pergunta quem é e uma voz se faz ouvir, né? Eu sou o Cristo,
a quem persegues. Naquele momento, isso bastou para ele compreender a extensão do caminho equivocado que vinha trilhando até então, né, perseguindo os cristãos, e simplesmente indaga: Senhor, que queres que eu faça? Né? Então, eu acho que muito, né, Maria e Saulo, depois chamado Paulo, retratam bem essa disposição do servo como alguém que, antes de mais nada, está disposto a servir, sem impor condições, sem exigências, sem um desejo de retribuição, porque a outra coisa aí muito velada. Mas veja, todos, um e outro, querem servir, mas em momento nenhum eles exigem uma retribuição. Olha, mas eu te sirvo, mas em troca eu quero tal coisa, né? É o serviço desinteressado. Então aí eu acho que nós já temos um grande roteiro para, enfim, para as nossas reflexões aqui a respeito de como age o servo do Cristo, né? São dois exemplos maravilhosos. Eu pensei em um, mas eu tinha esquecido nos estudos esse de Saulo. No momento era Saulo, né? Que isso, no momento era Saulo. Também não questiona o que ele vai ganhar em troca. Bem lembrado por você. E aí isso nos faz pensar, né? Muitas vezes, exigências, condições nós acabamos impondo. Mas você quer ver, ó, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, mais ali para o seu final, lá no seu capítulo 24, item 17, 18, na verdade. Allan Kardec transcreve uma passagem que ele retira do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Mas esta passagem, todos os outros evangelistas, né, Lucas, Mateus, João, todos eles acabam também falando, às vezes uma palavrinha ou outra diferente, mas o sentido é sempre o mesmo. Olha só. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele, Jesus no caso, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Esta passagem, ela curtinha, mas tão rica de ensinamentos, tão rica. Olha só, o pessoal do direito vai nos detalhes da interpretação, né? Da letra eu acho da lei. Isso ótimo, porque facilita para nós que não somos do direito entender de fato, né? Vai na letra. Mas olha, ele começa assim, Jesus dizendo, ó, se alguém quer vir após mim. Então, daí já podemos tirar algumas reflexões. Jesus não impõe que ninguém o siga. Quem quiser. É um convite. Você quer, você não quer, o outro quer, é normal. Cada um, mas por quê? Aí é que está. Você sabe, nós somos muito exigentes e muito ansiosos por resultados. Né? Imediatistas, né? Imediatistas, é bem isso, nós somos imediatistas. Né? Nós olhamos o agora, nós queremos o resultado para o hoje. E Jesus, que obviamente é um espírito que está muito mais adiantado do que nós, ele naturalmente já se desprendeu desse imediatismo. Obviamente ele já compreende a vida de uma maneira muito mais completa, complexa e extensa do que nós mesmos somos capazes de fazê-lo. Então ele não olha o hoje, o agora. Ele olha o depois. Aí, retomando um pouquinho ali a Saulo, que era um grande perseguidor dos cristãos. Mas Jesus, evidentemente, sabia todo o fervor, né, e toda a capacidade que aquele espírito tinha. E sabia que a partir do momento que ele compreendesse de um outro modo a vida, ele seria um grande auxiliar na divulgação da Boa Nova, como de fato foi. Né? Ele latiniza o seu nome, né, romano, que era por conta de nascimento, né? Ele tinha cidadania romana, ele latiniza o seu nome, passa para Paulo,
E, através das suas viagens, de fato, ele leva o cristianismo a muitos lugares. Hoje, o cristianismo tem esse tamanho que tem, graças, sem Por dúvida ele, nenhuma, graças a ele, a né? uma figura, a uma figura como ele, né? Mas veja, Jesus, portanto, olha lá na frente, ele sabe do que cada um de nós é capaz e mais, quando nós temos a capacidade, a maturidade de compreender o convite e de seguir. Então ele não obriga literalmente a ninguém. A ninguém, cada um tem o seu momento. Em relação a esse pequeno trecho, isso me faz fazer um vínculo a uma outra passagem que Kardec também transcreve aqui na obra Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez lá no capítulo 16, item 4, que é chamado aqui Jesus na casa de Zaqueu. Uma passagem belíssima também. Jesus, aqui eu vou contar com as minhas palavras, mas assim, Jesus estava indo de Jerusalém, né? Estava indo para Jerusalém e precisava passar por uma cidade chamada Jericó, já bem próxima ali de Jerusalém, né? E quando ele entra na cidade, nesse momento histórico, a fama dele já tinha se espalhado. Nós estamos falando de um fato acontecido aí no tempo, arredondando aqui as contas, 2000 anos atrás. É. E naquele tempo não tinha o Instagram, não tinha Facebook, não WhatsApp. tinha WhatsApp, não tinha fotografia, não tinha televisão. Então é interessante isso. Eu brinco, né? Quando eu falo disso, eu brinco assim, olha, eu nunca fui apresentado ao Pelé, o jogador de futebol. Mas eu sei quem é, fisicamente, eu sei quem é o Pelé, porque é uma personalidade tão conhecida, né? Tantas entrevistas eu já assisti, tantas fotografias em revistas, jornais eu já vi, a ponto de, se por um acaso, um dia qualquer, andando, eu me deparar com ele, Já eu vai sei que saber. ele é o Pelé. Eu sei, porque eu já vi a imagem, mas claro, isso por conta de toda a tecnologia que nós temos hoje. 2000 anos atrás, nada Já disso nada. existia. A fama de boca em boca, essa sim, essa se alastrava, né? As pessoas falavam a respeito de Jesus, contavam o que tinham ouvido dele. E os que não tinham tido essa oportunidade, naturalmente perguntavam, mas como ele se parece? Qual a altura? Qual a cor do cabelo? Como ele é? Qual o tom da voz? E, naturalmente, a imaginação é que tentava dar conta disso. As pessoas falavam, é a mesma coisa que eu pegar e descrever para você uma pessoa que você ainda não viu, Aí né? eu Eu vou posso montar descrever, ela na você, minha mente, né? Vou você tentar vai montar. tentar, mas, claro, essa imagem que você vai montar, ela não é a imagem 100% perfeita, né? Então, Não. se é alguém que você admira, se é alguém que você, de repente, tem uma curiosidade de conhecer, né? Essa vontade acaba fazendo com que você tenha esse desejo. E é o que acontecia com um personagem lá em Jericó chamado Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, né? E o publicano era o funcionário responsável pela arrecadação dos impostos. E acontece um fato, 2000 anos passado, diferente de hoje. Hoje todo mundo paga o imposto sorrindo, todo mundo gosta de pagar imposto, fazer a Eu ia declaração falar, de imposto de até hoje renda. ninguém gosta dos publicanos, né? 2000 anos atrás, parece que as pessoas não gostavam muito desses profissionais aí, mas é que tem todo um porquê, sabe? Tem toda uma razão para isso, né? Muitas razões, aliás. Algumas de ordem prática, inclusive. Nós temos que lembrar que 2000 anos atrás existia no mundo um grande império, era o Império Romano. O Império Romano, com a força do seu exército, dominava uma ampla extensão de terra, né? Partindo ali para a Europa, contornando o Mediterrâneo, né? Entrando naquilo que hoje nós chamamos de Oriente Médio, também o norte da África. Então, todo o entorno do mar Mediterrâneo ali era dominado pelo Império Romano, né? O exército romano invadia, dominava e garantia, né, riquezas para Roma. E os impostos que eram cobrados nas regiões dominadas, parte dele, boa parte, aliás, servia para sustentar o exército romano, o exército de ocupação. Então as pessoas não gostavam, por esta razão, uma delas, de pagar o imposto, porque era através desse imposto que financiava o exército que lá estava invadindo, ocupando Invadindo.
a terra, né? Então, óbvio que as pessoas não gostavam disso. E os publicanos faziam esse papel de cobradores de imposto. Um segundo motivo era o seguinte: muitos deles acabavam se apropriando indevidamente de parte dos impostos recolhidos para si. E, evidentemente, que, enfim, isso não era É, visto com bons olhos bons pela olhos. sociedade, né? Então, os publicanos eram tidos pelos demais judeus como sendo pessoas de má vida. E quando fala assim, a pessoa de má vida, a gente, era só, não gostava. Não. Se um judeu como a gente às vezes toca alguém ao cumprimentar e tudo encosta em alguém, o judeu não podia fazer isso, porque se fizesse, se tocasse o publicano, era como se esse publicano, com as impurezas que tinha, contaminasse aquele que o tocou. Então, a pessoa tinha que passar por alguns rituais de purificação. Era assim, era uma coisa bastante Olha, eu não séria. sabia. Então, o que que acontece? Zaqueu não só era publicano, como era o chefe dos Chefe publicanos. deles. Então você imagina, né, quem era Zaqueu. Só que Zaqueu já tinha ouvido falar muito de Jesus. Não o conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido relatos de outras pessoas, né, que andavam ali na região e falavam de Jesus. E ele, um certo dia, e é o fato que Allan Kardec transcreve aqui no Evangelho segundo o Evangelho. Espiritismo, o que acontece? Jesus está passando pela cidade. Quando ele entra com seus discípulos atravessando Jericó, a notícia rapidamente se espalha. As pessoas vão para a rua, cercam Jesus, a multidão ali cerca Jesus, muita gente querendo conhecer Jesus, alguns queriam tocar Jesus. E Zaqueu não é diferente, ele vai também para ver. Só que o texto aqui diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. E ele chega, a multidão já cercando ali Jesus, ele não conseguia ver Não vê aonde ele nada. estava. Não conseguia ver nada. Mas ele falou, e agora? Como é que eu faço? Né? Aí ele percebe que aquela multidão está tendo um deslocamento por uma determinada rua. Então ele acaba se adiantando, né? E segue um pouco mais adiante e sobe em uma árvore. É até um simbolismo interessante. Para ver Jesus, você tem que sair do plano que você está e se elevar. Até É. esse simbolismo. Porque aí ele vê Jesus. Olá. Oi, voltou. Acho que Ah, você é? cortou para mim. Ah, É, mas então. já voltou. Restabeleceu. Né? Então, o que acontece? Quando Jesus está passando embaixo da árvore, Jesus para, olha ali para Zaqueu e diz: Zaqueu, apressa-te em descer, porque hoje importa que eu me hospede na tua casa. Olha A gente só. imagina a cena, né? Zaqueu deve ter quase caído ali do galho. Infartou. Não, e o interessante é o seguinte: veja que interessante. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. O chama Assim pelo como nome, conhece né? você, eu chamo pelo nome. Interessante. Porque Jesus conhece a você, conhece a mim, conhece os nossos amigos e amigas que nos assistem aqui. Ele figuradamente é como se fosse o bom pastor e nós as ovelhas do seu rebanho. E ele conhece cada uma das suas ovelhas. E nenhuma delas haverá de se perder, porque ele está cuidando de cada um de nós. Então ele nos conhece. Pois bem, diz aqui o texto que ele vai e se hospeda, portanto, na casa de Zaqueu. As pessoas, enfim, ficavam naquele burburinho, mas como se Jesus é aquele que todos dizem que é o enviado, é o Cristo, né, o Filho de Deus, enfim, é um grande profeta. Como ele vai se hospedar na casa de um homem de má vida? Né? As pessoas falavam isso. Mas Jesus, obviamente, que está alheio a estas nossas convenções humanas, as nossas futilidades e tudo mais, se hospedou. O texto, aí ele salta, fala que Jesus foi se hospedar. Aí o texto dá um salto e vai para outra passagem, esta já dentro da casa de Zaqueu, que foi presenciada pelos discípulos, é o seguinte. Zaqueu chega perante Jesus e fala assim, mestre, se eu prejudiquei a quem quer que seja, eu restituirei até 4 vezes, o quádruplo, o prejuízo que eu tenha causado. E metade dos meus bens eu vou distribuir aos pobres. Veja, não consta em momento nenhum que Jesus tenha, digamos assim, encostado Zaqueu na parede.
Uhum. pressionados Zaqueu a ele mudar a sua conduta, a seguir um outro caminho, a passar a ter bons propósitos. Em momento nenhum consta isso. É ele, Es- Zaqueu, é ele com ele mesmo, é ele Espontâneo, né? espontâneo. Espontâneo, é ele quem se apresenta perante Jesus, é ele quem se compromete desta maneira, né? E isso é muito bonito, sabe? Porque naquele momento, de algum modo, foi o despertar dele, né? E cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento. Ele, Zaqueu, naquele momento, quis seguir o Cristo. É o momento dele. Judas, por exemplo, né, pelo que nós aprendemos ali das passagens evangélicas, ao contrário, né, acabou não querendo seguir Seguir. efetivamente o Cristo. Cada um tem o seu momento e Jesus sabe disso. Por isso, e aí retornando àquela passagem que é carregar a cruz, Jesus fala, só para repetir, se alguém quer vir após mim. Então aí já começa, né, o como age o servo do Cristo. De maneira espontânea, para começar. Ninguém pode ser obrigado a seguir o Cristo. É um ato sempre voluntário, é algo de dentro da pessoa que se expande para o exterior. Mas Jesus diz mais: quem quiser, né, tem que fazer o seguinte: ninguém é obrigado, mas quem quiser tem que fazer o seguinte, ó, que renuncie a si mesmo. O que é esse É. renunciar a si mesmo? Bom, aí depende, né? Porque nós que aspiramos, nós que pretendemos, desejamos ser seguidores do Cristo, nós temos que renunciar a nós mesmos. Mas cada um de nós tem um ponto, um ou mais, enfim, um ponto que ainda nos prende num patamar mais inferior, digamos assim. Cada um tem a sua história, fruto naturalmente das suas vidas passadas, das suas experiências adquiridas. Enfim, cada um tem a sua evolução, tem a sua bagagem, né? Eu vou dar um exemplo aqui que Kardec também traz no capítulo 16 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no comecinho, item 2, onde conta aqui a história de um jovem, Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 24, conta, e Kardec transcreve, a história de um jovem rico que vai procurar Jesus, indagando a ele o que era preciso fazer para ter a vida eterna. Jesus responde para ele: guarde os mandamentos. O jovem, não satisfeito, pergunta: mas que mandamentos? Honrar pai e mãe, não matar, enfim. Ele fala: mas todos esses mandamentos, mestre, eu tenho guardado desde a minha mais tenra juventude. E aí eu vou fazer uma pausa para dizer para você: é verdade, realmente aquele jovem fazia isso. Porque Fazia. Jesus, e aí outras passagens dos evangelhos nos mostram isso, naturalmente, repito, ele conhece a cada um de nós, tanto naquilo que nós podemos desenvolver de bom, como também os defeitos que ainda temos, né? Então, Que ainda repare, nos imantam a esse mundinho aqui, né? com certeza, mas diversas vezes você vai ver no Evangelho passagens assim. E chegando a Jesus, um fariseu, ou um escriba, um doutor da lei, falou para o tentar. Aí vem lá a fala. Porque Jesus conseguia captar, ele entendia, ele sabe, ele conhece cada um, ele sabe quando a pessoa falava com ele com o desejo de aprender, com o desejo de absorver algum conhecimento, e quando a pessoa falava com ele, mas com enfim, um pensamento oculto para tentá-lo colocar ele numa cilada, por exemplo. É. Eu falei agora há pouco de Zaqueu, por exemplo, né, que recebeu Jesus com muita alegria e ele, enfim, se comparece espontaneamente perante Jesus e faz ali um programa novo para a sua vida. Mas tem um outro episódio também onde Jesus ele é convidado por um fariseu, né, para ir tomar uma refeição na casa dele. E Jesus vai, né? Só que chegando lá, outros convidados havia, imagina, a casa devia estar bastante movimentada, um entra e sai, né? Bastante convidados e tudo mais. Chega-se uma mulher a Jesus, né? Ajoelha-se ali perante ele e começa a chorar copiosamente, né?
A ponto, e aí, claro, um exagero, uma figura de linguagem, Aham. lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Significa apenas que ela chorava copiosamente, chorava muito, né? Para demonstrar essa dor que ela estava sentindo, né? Uma figura É, para demonstrar essa intensidade. e detalhe, no texto não fala de nenhum diálogo de Jesus com ela, simplesmente ela chega, é ela com ela, é dela, ela se emociona, ela, enfim, talvez, sabe, fazendo um retrospecto da vida, verificando alguns erros que tenha cometido, sentindo-se arrependida por aqueles erros, desejosa de obter novas oportunidades de retificação. Vai saber o que se passava na Vai cabeça saber. dela? Não vai saber, né? O fato é que ela chorava copiosamente e enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos ali e beijava os pés dele. É essa mais ou menos a cena narrada, né? Aí aquele fariseu que chamou Jesus, que convidou Jesus, o texto diz assim, ó, ele pensando, com ele me pensando, não verbalizando, pensando assim, se esse Jesus, no caso, fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está aí beijando os pés dele, né? Jesus, É. obviamente, né, captando aquele pensamento, ele pergunta assim, diz assim para esse fariseu, falou, olha, eu vou te propor uma pergunta. Havia um senhor e tinha dois devedores. Um devia, não me lembro aqui as cifras, mas assim, 5 dinheiros, é a Aham. expressão usada. Como se fôssemos colocar assim, R$ 5, né? Aham. Aham. E o outro devia 500 dinheiros, coloquemos R$ 500. E ele resolveu perdoar a ambos. Quem você acha que ficou mais feliz? Aí o anfitrião responde, eu suponho que seja aquele que teve a dívida maior perdoada, né? Falou, você respondeu bem, é isso mesmo, né? E veja que coisa interessante, né? Eu cheguei na sua casa e você não me beijou, como era a tradição e é ainda, né? Para a nossa cultura é um pouco estranho quando dois homens se beijam, mas, por exemplo, no É. Oriente Médio, né, nos povos daquela região, é muito comum os homens se cumprimentarem com Com beijos beijo nas também. um do É outro. verdade. É uma questão de costume, de tradição e tudo mais. E ao tempo de Jesus, naturalmente já existia. Quando você, hoje, quando alguém, se você vai receber alguém na sua casa, eu vou receber alguém na minha, enfim, existe algumas coisas, né, que você acaba fazendo para receber bem, acolher a sua visita, né? Algumas Você pega coisas a da visita, etiqueta, né? Você quer recebê-la isso, bem, cumprimentar bem, servir bem. Você acaba me faltando a colocando palavra, o etiqueta. melhor talher, faz todas as regras da etiqueta, E né? você quer que a pessoa se sinta, embora esteja na sua casa, que ela se sinta como se estivesse na casa dela, à vontade e É, tudo mais, né? Se você convida alguém para um almoço, um jantar, por exemplo, antes da refeição, né? Você fala, olha, se você quiser lavar as mãos, o lavabo, o banheiro é ali, você, enfim, são regras de etiqueta. Naquele isso. tempo também tinha algumas regras de etiqueta, né? Uma delas é quando o convidado chegava, o anfitrião o recepcionava com um beijo, era um sinal de estima, né? Outra coisa, as pessoas usavam sandálias, as estradas empoeiradas e tudo mais, então era um Isso. hábito você oferecer uma bacia para que a pessoa pudesse se lavar. Lavar o rosto, lavar as mãos, lavar os pés. Era uma etiqueta da época, né? Então vem Jesus e fala assim, Simão é o nome desse fariseu. Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu o ósculo, né? Cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Esta mulher aqui, desde que chegou, lavou meus pés com as suas lágrimas e secou com os cabelos e não cessa de beijar os meus pés. Por isso eu digo a ela, seus muitos pecados estão perdoados, né? Então, veja que coisa interessante, como Jesus percebia, portanto, o que as pessoas pensavam dele, né? E Isso. quando tentavam colocá-lo em uma cilada. Com este jovem que eu estava me referindo, é o contrário. Quando ele vai a Jesus
perguntaram o que precisava fazer para ter a vida eterna, ele vai com sinceridade mesmo, sabe? Com interesse de ouvir uma mensagem, algo que pudesse completar um vazio que ele sentia dentro dele. Mas Jesus vem e responde laconicamente: guarde os mandamentos. Ah, mas os mandamentos, Senhor, eu tenho Já sei guardado. decor, né? Já sei decor, ele não matava, ele não roubava, ele honrava pai e mãe, não usava o nome de Deus em vão, os mandamentos todos. Né? O que me falta ainda? Ele sentia que isso não era suficiente. Ele precisava de algo a mais. Ele sentia que alguma coisa ainda faltava. E faltava mesmo. No caso daquele jovem, Jesus sabia o que faltava para ele. Por isso, para aquele jovem, e aí é uma receita individualizada, específica para aquele interlocutor, Jesus diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você retorne e me siga. Aí o texto aqui termina dizendo que o jovem foi embora, muito triste, porque tinha muitos haveres, e não consta que tenha voltado. Né? Então veja só, para aquele jovem, neste exemplo concreto, para seguir Jesus, ele queria, mas ele não era capaz de renunciar a si mesmo. Esse renunciar a si mesmo, no caso dele, era o apego que ele tinha aos bens Os bens materiais. materiais. Então, não quer dizer que esta receita do bolo sirva para todas as pessoas. Porque eu vou lhe falar, não é estranho, pode ter certeza, não é. Há pessoas que, se perderem os seus bens, claro, isso de algum modo é uma tristeza, mas assim, a vida Tudo não bem, acaba, né? Não não. vai acabar, Tudo né? bem. Tudo bem, a vida não acaba. Né? Você imagina, mas falando assim, fala assim, mas será que todo mundo aceita isso? Não sei, imagina, coisas que podem acontecer na vida de qualquer um de nós, É. né? Muitos de nós, o patrimônio que tem resume-se muitas vezes a uma casa, sabe? Uma casa, um automóvel, enfim, os móveis ali, é basicamente de patrimônio. Isso é a grande maioria, muitos nem isso tem, e uma parte tem. Você imagina que você sai, né? Dá uma volta, faz uma caminhada, vai na casa de alguém, fica conversando, enquanto isso sua casa pega fogo. Quando você chega, tá os bombeiros lá tentando apagar, mas o estrago já Foi consumiu tudo. geral. Foi geral. Né? Você perdeu seus patrimônios, o seu patrimônio ali, aquilo que você tinha. A vida, se acontecesse isso com um grupo de 100 pessoas, né? 100 pessoas quaisquer, que significa que as 100 pessoas ficariam lastimando o resto da vida, aquele episódio e tudo mais, e não conseguindo se recuperar e É. jamais esquecer. Não, alguns até poderiam, quem sabe, as pessoas mais apegadas à posse dos bens materiais, sim, ficariam remoendo aquele episódio infeliz para o resto da vida. Mas alguns outros ficariam tristes, óbvio, ninguém ia ficar Tomariam alegre aquele numa situação choque, como essa. né? E bola pra frente, né? Bola para frente, entendeu? Aí está, por exemplo, uma prova de que existem pessoas, né, que não são aferradas à posse dos bens materiais. Não querem perder, mas se perder não é o fim da vida, é isso. Né? Mas para aquele jovem era o fim da Era. vida. Ele E não era aí capaz de renunciar a ele ele mesmo. não renunciou, né? E essa renúncia eu acho interessante, né? Que para cada, você ter tocado nesse assunto, para cada um é algo que é preciso. Exatamente. Para cada Para um é algo. cada Para um, cada não um. adianta. Então a receita não é para todos, é para aquele. Para mim, imagine, né, eu conversando com Jesus, eu perguntasse: Jesus, o que me falta ainda? Bom, eu acredito que a relação dele seria muito mais longa do que a do jovem. Ele falaria que tudo falta para ele. Né? Mas o que me falta? O que me falta justamente é aquilo que me prende ainda no meu ego. É aquilo que Isso. ainda não consigo renunciar. Para você, poderia ser outras coisas, não exatamente as mesmas em relação a mim, não necessariamente as mesmas em relação àquele jovem. Cada um tem a sua, aquilo que tem dificuldade de renunciar ainda. Há uma outra passagem, Aí, bom, Kardec também. essa palavra é sensacional. Ainda, né? Que você colocou no final. Ainda, Ainda. ainda. Isso, Ué, isso é consoladora. Essa palavra é consoladora. ainda. Consta que esse jovem rico que foi incapaz de seguir
Jesus naquele momento, De renunciando aos vender tudo que bens. tinha. Aham. Num outro momento, numa outra encarnação, consta que ele nasceu na Itália, com o nome de Francesco, na cidade de Assis. E nós conhecemos como Francisco de Assis. O Olha Francesco só! era da família Bernardoni, o pai dele, um comerciante de tecidos muito rico. Ele era de uma Riquíssimo, família né? rica, na região muito rica, né? E ele passa a juventude dele em festas, enfim, aproveitando a vida boa, né, que a riqueza da família era capaz de propiciar a ele. Né? Mas há um momento na vida, e ele sentia uma compaixão muito grande pelos pobres. Naquele tempo, e nós estamos falando da Idade Média, né, os jovens, em algum momento, sentiam uma vontade de ser um cavaleiro, porque o cavaleiro tinha uma mística, né, de restituir, restaurar a verdade, a justiça, levar a fé cristã adiante, enfim. Né? E o pai, então, é muito emocionado com o desejo do filho de se tornar um cavaleiro, porque mostrava que ele estava saindo das futilidades da juventude e começando a ter aspirações mais altas, sabe? Mais responsabilidade e tudo mais, né? Dar ao filho um bom cavalo, as melhores roupas, dinheiro, para que ele pudesse, então, seguir ali a sua jornada como cavaleiro, em aventuras e tudo mais, né? Eis que no caminho ele vai encontrando pessoas paupérrimas pelo caminho e ele começa a distribuir o dinheiro que ele estava levando. E a viagem dele dura muito pouco, porque o dinheiro acaba ali, porque ele É. acabou abrindo mão e volta. Né? Esse é um episódio, mas outros tantos acontecem, e o fato é que o pai passa a se indispor muito com ele, porque ele é uma pessoa extremamente mão aberta. Né? Uhum. E há um ponto crucial nessa história, onde ele, então, né, o jovem Francesco, decide, então, abandonar tudo, absolutamente tudo. Consta que, inclusive, a roupa do corpo. É. Ele abandona, entrega ao pai, dizendo que não queria nada daquelas riquezas e sai literalmente de casa nu, No. absolutamente sem nada. A partir dali, ele tinha ouvido uma voz quando estava rezando, né, orando. Ele vê a imagem no crucifixo ali, que estava na igreja, falar com ele. Né? E era Jesus falando com ele, pedindo para que ele, Francisco, restaurasse a A igreja dele. igreja. A igreja estava assim meio realmente caindo ali, os pedaços ali, estava bem velhinha, precisando de uma reforma. Ele interpreta esse restaurar a minha igreja como se fosse reformar a igreja física, o prédio. Física. Aham. Restaurar o prédio, reformar o prédio. Né? E ele começa então a pedir doações. Ele era um mendigo, na verdade, pedindo doações. Essas doações ele usava para reformar aquela igreja. Quando a igreja está prontinha, novamente a imagem conversa com ele. Ele fala: não, Francisco, não é essa igreja que eu estou falando, é a igreja Entendeu moral. errado. É Você entendeu mais que errado. isso, é mais trabalhoso. Você achou que fosse Aí ser ele começa a fácil? perceber que assim que alguns religiosos tinham caminhado para um outro lado, sabe? Jesus, que não tinha ali um travesseiro onde pudesse reclinar a cabeça, né? Não tinha nada, portanto, de bens, e ele vê que muitos religiosos tinham muitas posses, muitos bens, então ele percebe que essa igreja moral a que Jesus se refere é a volta àquela simplicidade, sabe? Aquela vida dedicada aos que sofrem mais, em detrimento do seu próprio conforto, pensar no próximo, ajudar e tudo. A partir daí, ele começa um trabalho fantástico, fantástico de ajuda ao próximo, né? Acaba fundando uma ordem religiosa, que acaba, enfim, se convertendo numa ordem, que são os franciscanos, que Até fazem hoje, voto de né? pobreza até hoje, né? E o Papa atual, né? Ao adotar como nome, né, o Papa, a pessoa quando é escolhida como Papa, ela escolhe um nome, como se ela mudasse o seu nome, e ele escolheu o nome de Francisco, né, até porque ele é franciscano, da ordem franciscana, né, o Jorge Bergoglio é da ordem franciscana, escolheu o Franciscano. nome Francisco.
De todos os papas que já existiu, o primeiro que lembra-se e usa o nome de Francisco. Né? Achei bonito esse simbolismo. Mas veja, Também. então aquele jovem, aí retomando, que lá no passado foi incapaz de seguir a orientação de Jesus, porque é o que faltava para ele ser perfeito. Né? Num outro momento, numa outra encarnação, num outro, enfim, uma outra experiência de vida, aí ele foi capaz de renunciar a tudo o Eu que acho tinha. interessante que você falou numa outra encarnação. A gente às vezes é chamado e não consegue, qualquer questão que seja que nos prenda, renunciar agora. Francisco demorou, olha o tanto, né, de anos que Pois ele é. demorou para, Olha, enfim, séculos, séculos. Né? séculos. Então, aí voltamos àquele ponto inicial da nossa conversa. Nós somos imediatistas, né? É. Queremos tudo para hoje. Claro que não podemos, então, também nos acomodar. Falar, bom, já que é assim, Já que eu sou já que espírita e sei disso, deixa para dessa vez eu próxima, já não né? vou conseguir mesmo. Então, dessa É, vez eu não consigo, mas na próxima vai dar. Não, isso não é um aí não, convite para o comodismo, de maneira alguma. O trabalho de renovação é diário, é constante, isso compete a cada um de nós. Mas o fato é que nós somos criaturas ainda um tanto quanto imperfeitas, né? Mas Jesus conhece o seu potencial, o meu potencial, o potencial de todos nós. Né? E, portanto, ele sabe que mais dia menos dia, mais encarnação menos encarnação, nós vamos desabrochando este nosso lado, nós vamos nos aproximando voluntariamente da mensagem dele, vamos conseguindo renunciar àquela parte de nós que hoje é difícil renunciarmos, e vamos conseguindo. E aí, então, quem aceitar o convite deve, como exigência, renunciar a si mesmo. Há uma outra passagem, essa não está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está no Evangelho de João, e eu achei muito pertinente a nossa temática aqui. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus ensina assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É como eu vos amei a vós. Né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, talvez, para nós, ter uma renúncia completa ao nosso ego é difícil, não é fácil, é tarefa que ainda vai demandar de nós muitas outras experiências, muitas outras. Vai assim, acontecer, vai acontecer, mas não é agora. Mas para agora já tem algo que aquele de nós que aspira a ser um servo, isso já está na nossa capacidade de nos amar uns aos outros. Aí eu gostaria de explicar o sentido, a ainda não é extensão desse como, né? amamento. Ainda não, a gente ainda não ama como ele nos amou, né? Exatamente, não, exatamente. Então, a palavra amor, ela permite várias conotações. Quanto mais desenvolvido moralmente é o ser, mais esse amor vai se purificando e se assemelhando de fato ao amor de Jesus por nós. Óbvio. Você sabe, assim, infelizmente, eu já me deparei na minha profissão, houve um tempo em que eu atuei na área criminal, né, na Ixi, defensoria. É. Eu puxado, né? gosto, mas é puxado. Há bastante tempo eu já não atuo mais, sabe? Mas, veja, eu trabalhei na minha carreira, eu passei quase 6 anos em Corumbá, e esses 6 anos em Corumbá foi na área criminal. E lá já aconteceu de atuar, né, em casos, ainda não tinha esse nome, essa nomenclatura é mais recente, o feminicídio. Né? Sim. Então, eu já atuei em casos onde o companheiro matou a mulher, né? Não tinha ainda o nome de feminicídio na época, esse crime era um homicídio apenas, assim, não tinha um nome especial para esse fato em si. Mas é estranho demais, porque a pessoa, quando ouvida,
né, quando para ela se explicar o porquê aconteceu aquilo, ela fala assim, eu matei porque amava demais e não É. admitia a separação. Então, aí é que tá. É estranho demais uma história dessa, estranho demais. Mas Que veja, amor é para esse, aquela, né? para aquela criatura, ele chama de amor uma atitude dessa. Agora é que tá. Mais moralmente mais evoluído. Podemos dizer que isso de fato é um amor? Não, não é. Né? Para ele, naquela faixa evolutiva, naquele momento, naquela circunstância, daquele espírito, ele pode qualificar aquilo como amor, mas cá entre nós é um amor muito primitivo, um amor muito grosseiro ainda, É. né? Extremamente grosseiro. O amor de Jesus é um amor muito mais sublime, muito mais purificado. Mas então, o amor tem essa conotação tão grande. Né? Então, quando Jesus nos recomenda que nós nos amássemos como um sinal de sermos seguidores dele, servos dele, né? Devemos interpretar, claro, de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Talvez nós não tenhamos, talvez não, com certeza nós não tenhamos ainda a capacidade de amar um desafeto nosso, alguém do trabalho, um vizinho, às vezes um parente difícil com quem a gente tem uma dificuldade de relacionamento. É difícil ter para com esta pessoa o mesmo sentimento que nós chamamos de amor que nós temos em relação Aos a nossos alguém que... filhos, aos nossos entes queridos, Exato. né? Ainda É não. difícil, não é? Ainda não. Então, você falar que é o mesmo sentimento que você tem por um ente querido e essa outra pessoa, não é. Claro que não é. Né? Mas o que seria amar, então, esta outra pessoa? Aquele parente que nós qualificamos como sendo parente difícil, se bem que normalmente esse parente ele também nos encara nós como sendo parente difícil. É, tem outro, tem o espelho, né? Tem um espelho, né? Ou um colega de trabalho, um vizinho com quem nós não nos afinizamos. Como amar esta pessoa? Bom, o amor, vamos interpretá-lo. Se você tendo a oportunidade, em algum momento da vida, de fazer algo em relação àquela pessoa, como se fosse uma vingança, por exemplo, você se abster desta vingança, isto já é um comecinho de um amor, porque você podendo, de repente, trazer um prejuízo àquela pessoa, causar ali alguma contrariedade, algum malefício, tendo esta possibilidade em suas mãos, Você você freia, renuncia renuncia. exatamente a esse desejo, né, para não trazer essa dor, essa alfinetada naquela pessoa. Isto já é uma espécie pequenininha de amor. Mas essa nós podemos fazer já. Isso não está fora da capacidade de nenhum de nós. É algo que já está entre nós. Quando nós ajudamos alguém, aí essa ajuda das mais variadas formas, desde Formas. uma ajuda material mesmo, uma roupa, alguém que Como esteja ou ser necessidade. apenas ser ouvido de alguém, né? Ser Exatamente. já Isto é. também é uma representação do amor. Mas eu queria colocar uma outra forma ainda de amor que está ao nosso alcance e parece, a impressão que tenho é que tem sido muito pouco utilizado. É a tolerância. É. Sabe? Como as redes sociais em particular é um fenômeno bastante interessante, né, estudado hoje, enfim, em diversas academias, né? Sim. Aí você pode estudar pela questão da antropologia, da psicologia, da sociologia, o direito já começa a se interessar muito, porque há crimes praticados via internet, enfim, é, vários saberes se debruçam hoje sobre as redes sociais, né? E há uma nota muito interessante, sabe? Como que as pessoas instigam ali os seus ódios, os seus rancores, o seu pior lado, muitas É. vezes nos comentários, nas postagens. E o que tem de fundo em tudo isso? A intolerância, a absoluta incapacidade de nós não concordar com o outro, mas aceitar a possibilidade do Aceitar outro ser de diferente. pensar como ele, né? Que ele pensa assim, problema dele, deixa, né? Exatamente, exatamente. E como nós somos, eu estou generalizando, por óbvio, eu estou fazendo uma leitura Sim. ampliada da sociedade, como que nós somos intolerantes? E isso demonstra que, nesse ponto, nós não nos assemelhamos a um servo do Do Cristo mesmo. Cristo. Por quê?
porque Jesus exige de nós, né, pelo seu exemplo, pela sua conduta, a tolerância. O que nós somos melhores do que o outro, por exemplo? Em nada, em essência, em nada. Cada um tem as suas dores, as suas dificuldades, as suas virtudes, as suas coisas boas. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo No planeta, mesmo planeta. encarnados encarnados no mesmo mundo de provas e expiações significa, né, como dizia minha avó, todo mundo farinha do mesmo saco, né, a verdade é essa, né? Então, precisamos ser tolerantes, porque a tolerância é um exercício para o amor, né? É um exercício para o amor, porque, veja, se eu não concordo com o que uma pessoa diz, o que ela pensa, a maneira como ela se veste, como ela age, né? Mas eu sou levado a respeitar, enfim, essa divergência sem atacar, sem menosprezar, sem de algum modo tentar diminuir aquele outro, eu já começo a introjetar em mim, né, uma mensagem de que o amor é isso, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo Tudo crê. crê. É isso, né? Essa passagem é linda, né? Que Paulo Não é escreveu. bonita? Paulo não, né? Jesus, através de Estevão, que passou para Paulo, que chegou até nós, né? É isso, É compreende? maravilhoso. É maravilhoso, né? Então, talvez esse como age o servo do Cristo, eu acho que é uma resposta muito ampla, mas passa primeiro, então, pelo voluntariado, ninguém é obrigado, mas aqueles que querem para seguir Jesus devem desenvolver a renúncia de si mesmo. Isso é algo difícil, estamos aqui para aprender isso, né? E a maneira de nós começarmos a fazer isso é literalmente suportando um ao outro, exercendo a tolerância, agindo em favor do próximo. São pequenos caminhos. E por fim, eu colocaria uma última coisa ainda: o desinteresse. É, O desinteresse. Por quê? Porque, aí retomando o começo, tanto Maria quanto Saulo, Paulo. né, não fizeram qualquer exigência. Por que nós temos que fazer o bem? Porque é o certo. Ponto. 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 Ah, mas e que recompensa você tem? Não, mas não me interessa a recompensa. Eu faço porque eu entendo que assim é o certo. Ponto. Acabou. Porque a partir do momento que nós colocamos um interesse por trás das nossas ações como um móvel principal, até uma discussão, uma vez eu estava assistindo um vídeo e o palestrante, não era uma palestra espírita, ele falava o seguinte, que toda ação nossa tem um interesse explícito, não é? Ou que você não consegue identificar, mas tudo que nós fazemos é sempre Inconsciente, movido né? Sempre, tipo assim, inconsciente. eu vou ser um servo porque eu quero o reino dos céus, que seja, vamos supor. Mas aí É, eu vou fazendo não de coração, eu vou fazendo para apressar essa conquista. E fica superficial. exatamente, exatamente. Então, o servo do Cristo é aquele que vai fazendo de modo desinteressado, de modo sem querer uma recompensa explícita. Fazer o bem, porque o bem é certo. Porque Fazer o bem, porque esse é o nosso destino, é a nossa, né, é a nossa destinação. Sermos criaturas assim, né, boas, porque o bem é o bem, simplesmente assim. Né? eu E acho, isso vai nos ajudando. eu acho legal, nesse livro antigo aqui, meu velhinho, Fonte Viva, Fonte Emmanuel, viva. o capítulo 2 o capítulo chama Modo de Fazer, né? E lá para frente, no terceiro, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Aí vem essa listinha que você falou. Sem expectativa de remuneração, sem exigência, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Olha o tanto de 100 que Emmanuel coloca, porque aí ele cita Zaqueu, que ele atendeu Zaqueu, serviu a Zaqueu da mesma forma que era muito rico, da mesma forma que serviu a viúva, que tinha o óbolo da viúva, que deu só um tiquinho, vinténs, vamos dizer, que servia ao carpinteiro próximo e servia a Saulo, da mesma forma, né? Então é tudo
sem tributos, sem exigências, sem esperar nada em troca. Exatamente, é isso. E sabe, nós que, enfim, estudamos, né, doutrina espírita e tudo mais, você sabe que nós não estamos imunes às expectativas, né? Porque, às vezes, muitos de nós acabam pensando assim, eu vou ao centro, eu participo do trabalho assistencial, porque quando eu desencarnar, e alguns falam, se eu desencarnar, não é nem quando, é se, né? Se Sim. eu desencarnar, eu quero ir para uma colônia, como o Nosso Lar, por exemplo. Não, gente, aí já, tá, sabe, já é É uma uma exigência, é expectativa uma moeda de de uma troca, né? exigência, exatamente. E diminui bastante o fruto do bem. Olha, deixa eu contar rapidamente uma história que Vontade. me marcou bastante. O bem é sempre o bem, mas existe uma graduação de acordo com o desinteresse e a intenção, isso eu não tenho dúvida. E me lembro muito de uma história contada por um amigo que presidiu um centro lá numa cidade satélite, no entorno de Brasília. E ele contou o seguinte, né, isso foi numa palestra, ele contou o seguinte, que lá o centro ele foi edificado num terreno e a primeira construção foi uma construção simples, de madeira, né? Passaram-se os anos, o centro cresceu, novas pessoas passaram a frequentar, enfim, aquele espaço já não atendia mais toda a dinâmica daquela casa espírita, né? Então eles decidiram fazer o seguinte, derrubar a construção de madeira e edificar um outro aí de alvenaria maior, um salão maior, enfim, né, com outras Uhum. dependências ali que eles sentiam necessidade. É um processo que muitas casas passam, aliás, né, Sim. uma ampliação. Bom, e assim aconteceu. Aquela madeira da demolição ficou entulhada lá no fundo do terreno, sabe? E o presidente falou, o que eu vou fazer com essa madeira? E tem que achar o que eu vou fazer com essa madeira? E um dia ele estava em uma reunião lá no centro, chega alguém ali para ele, né? E o chama e fala, tem uma senhora aí querendo falar com você, né? Ela assistiu a palestra e tal, eu queria falar com você. Falei, puxa, mas agora, eu combinei aqui, depois da palestra, a gente vai fazer uma reunião aqui, não vou conseguir falar agora, né? É, Aí o interlocutor falou, não, mas ela já adiantou o assunto. Ela falou o seguinte, que ela está precisando daquela madeira. Está lá no Uhum. fundo, se o centro podia doar para ela, né? Na hora, ele falou, se ela levar, se ela tiver condução, como vir aqui buscar e levar, é dela. Tranquila, é dela. E acabou a conversa aí. Muito bem. Passado um tempo, ele está lá no centro, e vem uma senhora perguntar, o senhor é seu Maurício? Uhum. Falou, sou eu. Seu Maurício, eu vim agradecer aqui ao senhor porque o senhor me deu uma casa. Ele falou, não, a senhora Olha. deve estar errando de Maurício. Eu até gostaria, né, de dar uma casa a alguém, mas eu nunca dei uma casa para ninguém. A senhora deve estar enganada. Eu, não, me deu sim. O senhor não é o presidente aqui do centro? Eu falei, sou, então. Sabe, eu moro em tal local, era uma ocupação na margem de um córrego, né? E Uhum. teve uma enchente, e a enchente destruiu a minha casa, estava sem nada. Aí eu vim aqui pedir a madeira e o senhor, né, deu a madeira para mim. Com essa madeira eu construí uma outra casa. O senhor me deu a casa, assim, muito obrigado. Toda noite eu rezo pelo senhor. Ai, que legal. E aí ele falando assim, bom, pois é, eu na verdade, eu quis me livrar de um entulho que estava me incomodando já ali no centro, né? Mas para aquela pessoa que recebeu, então eu dei, na verdade, de má vontade para me livrar de um problema, né? Ai. Era o interesse Para dele aquela se pessoa, livrar, né? para aquela pessoa, aquilo se transformou numa nova casa, tá vendo? Então ele falou assim, eu fiz o bem, mas evidentemente eu não fiz o bem com todo o potencial que ele poderia ter tido, porque tem uma gradação, né? Se eu tivesse dado no intuito de ajudar, de colaborar, de compreender o drama pelo qual se eu tivesse me interessado mais por saber a O que história que da ela pessoa ia que vinha buscar aquela utilizar, madeira, né? exatamente, podia até ter ajudado mais em alguma coisa, né? Quer dizer, eu podia ter feito esse bem prosperar. O bem é sempre o bem, devemos fazê-lo. Mas, claro,
que com desinteresse, com um pensamento mais elevado, enfim, né? Nesse caso ele queria, na verdade, se livrar de um problema e não ajudar alguém, a verdade é essa. Aí o bem vai crescendo e todos nós É somos uma convidados a ampliar gradação, esse né? bem. E você deu exemplos ótimos que a gente pode começar, né? Por exemplo, a tolerância, que a gente vai exercitando, já que eu não posso fazer um bem tão grande, e tornando de pouquinho, né? Esse servo fiel de Cristo, né? Com todas as características de Maria, de Saulo e etc., e Francisco. Mas Falta um pouquinho, chegaremos lá. só alguns milênios. Com paciência, então, vamos ter primeiro a tolerância conosco mesmo, então vamos exercitando. Poxa vida, você errou de novo, vai lá, tenta novamente. Ô, É bem Fábio, assim. foi sensacional, eu não consegui assim, nem. Você contou cada história da época de Cristo que fez assim, eu mergulhei, né, nem consegui ler as perguntas que passaram, algumas 3, 4 pessoas foram comentando e eu não consegui, porque eu acho que eu estava magnetizado na história, né, para a gente poder colocar em prática. Eu agradeço de coração, foi Obrigado. de grande valia aqui para nós do Trilha, e quero que você se sinta à vontade para despedir-se e também já se sinta convidado para outras, tá? Muito obrigado. Não, as palavras simples de encerramento, agradecendo esta oportunidade. É um bate-papo muito agradável. Eu acabo falando muito, acabei, de Não, repente, convinha deixar uns minutinhos ali para a gente poder responder as perguntas. Mas na próxima eu vou me policiar mais, para a não, eu gente tenho conseguir certeza colocar esse que eu tenho espaço. certeza que as pessoas também ficaram magnetizadas com suas histórias, as histórias de Jesus também. As histórias de Jesus. Mas é muito, sabe, que talvez, né, admito, talvez assim a questão profissional, de algum modo, ela ajude, né? Porque a gente lê, mas a gente vê que cada coisinha não está ali à toa. Tem um simbolismo, tem um porquê, quer trazer alguma lição, e esse ato de interpretar e tentar enxergar as entrelinhas e tudo, talvez ajude, né? O pessoal do direito é Ah, eu bom acho que nisso, né? sim, eu acho que sim, é muito bom isso. Então, isso é legal. E aí, enfim, porque tem passagens que a gente lê, mas acaba não se atentando a tantos e tantos e tantos detalhes, e como a capacidade de interpretação, assim, ela não tem limites, né? A gente vê coisas, e eu gosto muito também de assistir palestras no YouTube e tudo mais, eles vejam as pessoas comentando coisas que eu nunca tinha por mim Atinado para mesmo, aquilo, para eu aquela. tinha nada. Exatamente. E um pouco desse conhecimento histórico, geográfico e tudo, muitas vezes nos ajudam a compreender um pouco melhor aquela passagem. Então é bacana, né? Eu gosto às vezes, usar esses exemplos, porque acho que de algum modo pode contribuir com ampliar um pouco o nosso conhecimento a respeito da mensagem de Jesus. Com certeza É isso. contribuiu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. E uma boa noite a você e a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite, viu? Boa Tchau, tchau. noite.